Este é o módulo 10. Não somos frutos do acaso. Desvendo a Bíblia e trago verdades que transformam. Na Bíblia encontramos uma história improvável. Trata-se da história de uma prostituta. No hebraico, prostituta é transliterado por zo, na. Significa fornicar, prostituir-se, ser infiel. Esse termo é aplicado à mulher que mantinha relações sexuais por pagamento. Na tradição israelita, como na maior parte do mundo, é uma prática socialmente condenada. Mas a prostituição, no mundo antigo, também tinha conotações religiosas e cultuais. Na mentalidade corrompida daqueles povos, os deuses, nas regiões celestiais, praticavam sexo entre si, e quando isso acontecia, na visão corrompida deles, a terra era abençoada com colheitas fartas e fertilidade nas mulheres. Os sacerdotes, que acreditavam na prática do sexo no templo com prostitutas para abençoar a terra, eles estimulariam com essa prática devassa os deuses a fazerem os mesmos. Com isso, havia orgias e depravações sexuais nos templos. Para entendermos quão condenável essa prática cultual depravada, bem como a prostituição, vamos relembrar um evento no Monte Sinai. Moisés havia subido no monte diante de Deus para receber as tábuas dos 10 mandamentos. Ele ficou 40 dias no monte. Por conta da demora, o povo se entregou à idolatria. Êxodo capítulo 32, a partir do verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, façamos-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Verso 4. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então dissera: estes são, ó Israel, os teus deuses que lhe tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-os para divertir-se. Quando Moisés desceu, ordenou a morte dos idólatras. Êxodo capítulo 32, o versículo 27 e 28. Aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tomai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo as palavras de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Algum tempo depois, Israel demonstrou não ter aprendido a lição e se deixou influenciar por Balaão. Números capítulo 31, versículo 16. Eis que estas mulheres, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. A história de Peor foi relatada nesses termos. Números, capítulo 25, versículo 1 e 2. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu
e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Observe quão próximo era a prostituição com a idolatria. A prática do sexo ilícito levava o povo a perder o temor de Deus. Como resultado dessa prática depravada e idólatra, a ira de Deus se voltava contra o povo. Novamente, Moisés ordenou a morte desses idólatras e infiéis. Números, capítulo 25, a partir do verso 4, depois 7 e 8 e 9. Disse o Senhor a Moisés: toma todas as cabeças do povo e enforque-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. O salário do pecado é a morte. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se no meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, e ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Todo esse contexto foi relatado para demonstrar quão improvável é encontrar uma prostituta que pudesse ser alvo da misericórdia de Deus. Do mesmo modo, muitos, não chegando a esse extremo, se sentem indignos de merecer a atenção de Deus. Eles veem como obras do acaso. Muitos vêm de famílias disfuncionais, passam a vida sendo chamados de indignos. No entanto, nos dias de Josué, encontramos a história de uma prostituta improvável. Josué, capítulo 2, o versículo 1. De Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram estes, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Esses espias tiveram de refugiar-se na casa desta prostituta Raabe. Por que ela não foi morta pelo que praticava? Por causa do seu temor a Deus. Josué, capítulo 2, o versículo 9. Eles disse: bem sei o Senhor, ela mulher está dizendo, bem sei o Senhor que vos deu essa terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Esse temor de Deus, nutrido pela prostituta Raabe, fez toda a diferença. Raabe pediu um sinal que assegurasse a salvação dela e de sua família, e os espias deram a ela esta garantia. Josué capítulo 2, o versículo 12 e 21. Agora, pois, jurai-me, a mulher está dizendo, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou um cordão de escarlata à janela. Esse cordão de escarlata foi o sinal da manifestação da fé de Raabe na misericórdia de Deus de Israel. Sua vida foi preservada e a história improvável de Raabe, a prostituta, se tornou a prova que ninguém é fruto do acaso. Mateus, capítulo 1, o versículo 5 e 16. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Esse de Rute gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé.
E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Encontramos Raabe na genealogia de Jesus como sendo sua tataravó. Isso é, iniciando a contagem com Salmão e Raabe até a Jesus Cristo são 30 gerações. E não é só Raabe, a prostituta, que tem uma história improvável. A nossa também entra nessa conta. Efésios capítulo 1, o versículo 4, 5 e 18. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, iluminados os olhos do nosso coração, que possamos ver que somos preciosos aos olhos de Deus e não somos frutos do acaso. Se esse vídeo fez sentido para você, comente, salve, para você rever os vídeos os textos que foram citados. Curta, também compartilhe para que outro possa entender que ele também não é fruto do acaso. O meu lema é conhecendo a palavra de Deus, para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Siga-me, para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.